Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, amigos, amigas do nosso querido Quai. Estejam todos muito à vontade, uma boa noite a todos. Bora para mais uma leitura saudável do nosso Evangelho, vai ser do Evangelho mesmo, do nosso desafio no Novo Testamento. Mas primeiro eu quero agradecer aos amigos do Quai, do Face, do YouTube, mas precisamente nesse vídeo a mensagem para os amigos do Quai. Quero agradecer de coração o acolhimento pelos amigos, pelas amigas novas que deixam mensagens tão lindas nos vídeos. Saiba que o autor que curte sou eu pessoalmente. Eu leio e releio cada frase de incentivo, cada mensagem, porque eu sei que foi escrito, digitado, no caso, com amor, com carinho. E quando eu curto, eu faço questão de curtir pessoalmente cada frase, cada mensagem dos amigos do Quai, do Face, do YouTube, para retribuir o imenso carinho e amor. E obrigado aquelas que estão compartilhando as mensagens de Cristo, de Jesus, nos seus feeds, né? Nos seus celulares, aí no Quai, no YouTube, no Face. Então, meus amigos do Quai, ó, coraçãozinho para vocês, gratidão eterna. Amigos do Face, gratidão eterna. Amigos do YouTube, gratidão eterna. Bora para mais uma leitura. Vamos fazer a nossa prece então de abertura, para não ficar longo, né? É 7h30, a gente se conhece, né? Vai até as 8, 9 horas. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, nossos mentores, nossas mentoras, nossos anjos de guarda, de cada um desses irmãos e irmãs das redes sociais, das mídias sociais, e os irmãos que nos acompanham pessoalmente, fisicamente, nos amparando, nos auxiliando, através de um sorriso, através de um bom dia, de uma boa noite, de um abraço fraterno. Que Deus continue iluminando a todos nós na nossa caminhada, nesta jornada terrena. Te pedimos, Pai, te pedimos, Jesus, te pedimos que envie a nossas casas, nossos lares, nossos anjos de guarda, nossos padrinhos e madrinhas espirituais que nos amparam, que nos protegem, que nos intuem, para que venham em nosso auxílio, nos instruir, nos inspirar, cooperar para uma leitura saudável, para que possamos, ao terminar o estudo, a leitura desta noite, possamos sair, né, revigorados, fortes, firmes, alicerçados na Tua presença, Jesus, na fé em Deus, em Ti, Jesus, e em nossos mentores. Com o Pai Nosso, damos por aberto a nossa leitura da noite de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Amém. Amém e amém. Para os amigos do Face já sabem, né? Aquela velha história. Com eles eu consigo escrever o título, né? Nós vamos falar hoje, vamos ler juntos, vamos aprender juntos, vamos rememorizar juntos, né? Porque a maioria aqui já teve em contato com a Bíblia, né? O Evangelho, de alguma forma, né? De alguma forma a gente já teve contato. Então vamos só rememorizar, relembrar. Nós vamos estudar a revelação de Pedro.
Esse é o título. Nós encontramos lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 27 até o 30, né? Aquela coisa, 27, 28, 9, 30. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo do 18 ao 21. Versículo 18, versículo 19, versículo 20, versículo 21. Como é que eles nos relatam? Tanto Marcos, o evangelista Marcos, quanto Lucas. Eles nos relatam assim, né? No diário deles. Vou tomar uma aguinha. Vamos lá. Chegando às partes de Cesareia, de Filipe, né? Chegando numa região lá de Cesareia, cidade, Jesus perguntava aos seus discípulos. Qual pergunta Jesus fazia? Jesus perguntava assim: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos respondiam para Jesus, né? Judas respondia uma frase, Tiago respondia outro, né? Então, olha, mestre, nós conversamos aqui e tal, pelos boatos aqui, nós fizemos essa mesma pergunta e umas pessoas, né, na pesquisa que nós fizemos no IBGE, umas pessoas dizem que você é João Batista. Aí outras pessoas que você é Elias, o profeta Elias. Aí tem mais uma terceira via que nós pesquisamos, nós perguntamos para o povo, que você pode ser Jeremias, o profeta Jeremias. Ou um outro dos profetas anteriores a esses que nós citamos. Essa foi a resposta dos apóstolos. E Jesus continuou. E vocês? Vocês que andam comigo? Vocês que estão 24 horas comigo? Né? Que tomam café, caminham, viajam, ouvem, estão sempre comigo. O que vocês... E vocês? Que dizem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? O que vocês pensam? O que vocês acham que eu sou? Em resposta, aí é aquela coisa que nós seres humanos, né? A gente fica encabulado, a gente fica, né? Mas o Pedro, né? Mais altivo, mais corajoso, ímpeto, né? Impetuoso, não pensava, vai. E ele teve coragem e Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, que vive. E em resposta, né? Em resposta a Pedro, então Jesus se vira, né, para Pedro, emocionado. Em resposta a Pedro, Jesus diz: bem-aventurado és tu. O que nós lemos sobre bem-aventurados? Qual é o significado lá na língua hebraica até hoje? Seja feliz, ou seja, esteja feliz tu. Né? Bem-aventurados és tu, ou seja, se sinta feliz, Pedro. Essa foi a verdadeira frase que Jesus disse no Bem-aventurados. Bem-aventurados, tradução, né? Faz de conta que é inglês, traduzindo para português, mas no caso é bem-aventurados em hebraico. Então, tradução, seja feliz. Seja muito feliz. Esteja feliz, Pedro. Simão, porque não foi a carne e nem o sangue que revelaram a ti, mas o meu Pai que está nos céus. E Jesus continuou: eu também te digo, tu és Pedro. Ou seja, Jesus faz de conta que Jesus apontando assim no dedo, no peito dele. Tu. Lembrando que até então o nome
registrado, o nome de nascimento, o nome que todos conheciam era o Simão, né? Simão, Berjonás, Simão. Aí Jesus que deu o nome dele, né? Tu és Pedro. Mas, na verdade, o Pedro a gente traduziu que na verdade tu és pedra. Pedra. Aí nós que trazemos para o brasileiro, né? Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas dos Hades não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus. E tudo que desligares sobre a terra estará desligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos seus discípulos, não, ordenou é meio forte, né? Jesus recomendou. Jesus não era mandão assim, né? Jesus recomendou, sugestionou. Então, ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Aqui foi feito o texto, que é exatamente com essas palavras, lá na Bíblia, né? Lá em Marcos e em Lucas. Agora vamos para a nossa leitura. Primeiro vamos traduzir algumas frases, algumas palavrinhas aqui, né? Que estão, vamos pegar o nosso dicionário, que estão meio sem nós entendermos. Vamos lá. A ti, meu Pai, que estás no céu, eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, igreja todo mundo sabe, né? Mas, quando Jesus disse igreja lá, no hebraico, que Jesus falava, a linguagem lá era, nós aqui é português, né? Os americanos é inglês, né? Lá era duas linguagens, mais ou menos, hebraico e aramaico. Né? Então, igreja. Literalmente, assembleia popular dos anfitriões em Delfos, de soldados, etc. Lugar da assembleia. E, por extensão, a congregação dos filhos de Israel. A comunidade cristã, o local das reuniões. Igreja. Tanto é que eu vou abrir um parênteses, mas faz parte. A primeira igreja que se tem conhecimento nos moldes cristão foi fundada por Pedro, na casa dele, na nossa casa aqui, na casa dele. Onde estava a sogra dele, onde estava a mulher, estavam os filhos, na casa dele. Por isso que Jesus dá muita importância, não é que não dá importância para a congregação física de uma igreja, de um templo, de uma coisa, ou do centro espírita, não. Ele dá importância. Mas o coração dele fica mais emotivo de Jesus, porque para quem pratica o evangelho no lar, ou uma leitura sagrada, com respeito, com sua família, com seus filhos, com sua esposa. Isso agrada muito o coração de Jesus, porque remete à essência do que ele fundou e do que ele recomendou para Pedro. Porque as primeiras igrejas eram em casas humildes, simples, sem espaço até para as pessoas sentarem, para as pessoas entrarem, se acomodando onde dava. Então a primeira igreja que se tem notícia e é real, é assim, nos moldes, tipo o que nós temos hoje, é o nome A Casa do Caminho, que é a casa onde o Pedro residia, a casa dele mesmo. Por que Casa do Caminho? Porque as pessoas que eram rejeitadas, as pessoas que não tinham ajuda de ninguém, que eram doentes, cadeira de rodas, doentes, pessoas que ficavam idosas, pessoas que cegas, pessoas que não tinham como se receber, viúvas,
ia passar lá, passava na casa e entrava na casa do Pedro e eram acolhidas, eram salvas, eram cuidadas. O que seria hoje nossos asilos, né? Nossas casas de repouso de idosos. Então, Pedro fez isso. Então, vimos a parte da igreja. E as portas do Hades. O que é Hades lá em grego, lá em aramaico e hebraico? Traduzindo para o dicionário, para Portuga, Hades trata-se do submundo, o mundo dos mortos, segundo a literatura grega. Então, os gregos chamavam o que nós chamamos hoje de umbral, de morte, de inferno. Era o Hades, o mundo espiritual, o Hades. Então, por isso que Jesus falou, as portas do Hades. Não prevalecerão. O que é prevalecerão? O que é prevalecer? Dominar, ter o controle, prevalecer, predominar. Tá. Contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares. Ligar, atar, prender, reter, encadear. Sobre a terra estará ligado nos céus. Então, essa leitura aqui, por que no final Jesus disse, ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo? Porque Jesus percebeu, e ele quer até hoje, que as pessoas não precisem ser que nem São Tomé, né? O famoso preciso ver para crer. Não. A pessoa tem que confiar em Jesus. Porque Jesus fez esse questionamento, né? E ele percebeu que, ele caminhou entre as pessoas, ele curou aquelas pessoas que foram questionadas, que participaram da pesquisa do IBGE, né, do Datafolha. E as pessoas não entenderam a mensagem. Estavam imaginando que ele era uma outra coisa, que ele era Elias, né? Que era Jonas. Qual é o outro aqui? Que era João Batista. Só que como João Batista, se João Batista nasceu uns anos antes. João Batista era primo de Jesus e toda a comunidade sabia, e toda a comunidade viu os dois crescer. João Batista tinha uns 4, 5, 6 anos mais velho, então não poderia ser. E ele viu que as pessoas, por mais que Jesus esteja ali presente, não conseguem ver, porque tem o coração fechado, ficam na imaginação. E quando ele perguntou para os apóstolos, e o Pedro teve coragem de dizer, tu é o Cristo, tu é o Filho de Deus, Pedro não precisou de confirmação de outras pessoas para saber quem é Jesus. Ele sentiu no íntimo a verdade. E é esse o convite que Jesus faz para nós. Nós terceirizamos, nós, humanidade, terceirizamos, né? Nós precisamos que alguém venha aqui e diga quem é Jesus, o que Jesus fez, o que não fez. Só que Jesus quer, na verdade, que, além de quem fala, na verdade é que nós, cada um de nós, no nosso íntimo, nós sabemos, sem precisar que terceiros nos falem. E como é que eu vou saber conhecer Jesus se eu não abrir mão do meu eu material e mergulhar dentro de mim
e procurar conhecer Jesus. Como é que eu conheço Jesus? Através das Escrituras, através da vivência que ele teve aqui. Porque quando nós deixamos nosso preconceito de lado e mergulhamos a fundo para conhecer as características, as virtudes, tratando Jesus como um homem normal até então, deixando de lado um pouquinho os milagres, o extraordinário, mas tratando como um homem normal enquanto ele esteve na Terra. Porque ele fez questão de estar aqui na Terra mesmo para mostrar como que um homem normal, carnal, ou mulher, né, carnal, pode enfrentar as vicissitudes, as complicações da vida, de cabeça erguida, como ele fez. E as pessoas vendo aquilo, pessoalmente, ainda ficavam em conjecturas. Ou seja, ao ficar em conjecturas, não sei, acho que ele é o Elias. Não, acho que ele é o João Batista. Não, acho que... Estavam vendo, estavam tocando, estavam ouvindo o timbre de voz, a tonalidade, né, de voz de Jesus, e mesmo assim não davam vazão para crer, para confiar que ele é o Filho de Deus. E feliz, Jesus diz aqui, ó, bem-aventurado és tu, Simão. Ou seja, feliz é aquela pessoa, aquele ser humano, né, que confia em Jesus, acredita nas suas palavras, acredita nos seus conselhos, nas suas orientações, não porque o Eduardo fala, não porque A, B, C, fulana, ou, né, fala. Não, porque eu sei que quando eu rezo, todo mundo, né, quando a gente, aquele que acredita, ele confia, que nem o Pedro aqui, quando eu rezo, quem me atende? Jesus. Quando eu peço uma orientação, um conselho, quem me atende? Jesus. Quando a gente tem essa confiança, essa certeza para o nosso dia a dia, para a nossa vida, aí é que é a verdadeira fé inabalável. E aí é que acontece o que aconteceu com Pedro aqui. Feliz és tu. Porque não precisa da aprovação de terceiros, de terceiras pessoas. Não adianta chegar alguém aqui e dizer, não, Jesus não existe. Não, Jesus não te ajuda em nada. Não, Jesus não te apoia, Jesus não responde orações. Mas você, no seu íntimo, sabe que Jesus responde. Que Jesus é mesmo o Filho mais evoluído de Deus. Assim como Pedro teve essa percepção, né? E agora a parte que nos interessa também. Hoje é curtinho mesmo, já está até... Não vai dar meia hora. Simão, porque não foi carne, nem sangue que revelara a ti, mas meu Pai que estás no céu. Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. Será que Jesus deu a missão só para Pedro? Não, né? Nessa missão de edificar igrejas, centros, comunidades, tribos, uniões, famílias, não é só para Pedro. É para todo aquela pessoa que, independente de escolaridade, independente se é famoso ou famosa, independente de A ou B, C, é para todo aquela
que assim como Simão, que naquele dia virou Pedro, tenha essa mesma confiança em Jesus, que não precisa da opinião de terceiros para dizer se ele existe ou não. Você sabe que ele existe. Você sabe que tem algo maior por trás. Que a vida não é regida por um acaso à toa, assim. Que tem planos, desígnios de Deus. E quando você tem essa confiança, quando você tem essa fé, você vira uma rocha, você vira uma pedra, como Jesus disse para Pedro. E a igreja que nós podemos lançar não precisa ser igreja física, né? Pegar o tijolinho ali, levantar, pegar madeira, pregar ali, fazer. Quer fazer, faz, né? Se tiver, melhor ainda. Mas não. É mostrar para o mundo o templo religioso que você tem dentro de você, que é você mesmo. Porque se você, na sua vida, coloca em prática, com o coração aberto, os ensinamentos de Jesus, você está edificando a igreja. Porque agora a missão de todos nós, 8 bilhões, é edificar uma igreja universal, que ocupe o planeta todo. E aí materialmente não dá, né? Que daí não tinha espaço para nós morar. Essa igreja é o quê? É nós conseguirmos, com o passar dos anos, das décadas, das gerações, é edificar o ensinamento de Cristo. E quando nós edificamos o ensinamento de Cristo nos nossos filhos, e nos filhos deles, e nos nossos netos, e bisnetos, e tataranetos, e todos os etos, né? Esse alicerce só se fortifica. E quando a igreja de Jesus, que é toda a humanidade conhecendo a essência de Jesus, é que será entregue a terra prometida, que está quase. É lógico, falta ainda uns 500 anos, 1000 anos, mas está quase. Está quase. É que as pessoas não percebem, mas está quase. A terra prometida que Jesus prometeu está nas nossas mãos. Nós hoje, nós que eu digo é a geração de 8 bilhões aí, de todas as religiões, nós somos os discípulos de Pedro. Nós somos os Pedros, as pedras, né? Cabe a nós edificarmos o reino de Deus, de Jesus aqui na terra. E o reino dele são os ensinamentos, os conselhos, as orientações. Mas não basta só. A gente só vai edificar mesmo, a gente só edifica mesmo. A melhor forma de evangelizar, a melhor forma de espalhar o evangelho, não é tanto pelos vídeos, não é tanto pelas palestras, não é tanto pelas leituras, não é tanto pelas frases, né, de impacto, de efeito. Então, a melhor forma de evangelizar, de espalhar, é através da nossa vivência. É de nós mostrarmos o que é andar com Deus, o que é andar com Jesus. Que mesmo quando nós estamos com o alicerce fraco e as dificuldades derrubam nós cambaleamos, quase caímos, nós conseguimos levantar. Nós nunca desistimos da fé, nunca desistimos de crer em Jesus, porque isso, a nossa presença, nossa vida, nossa jornada, se torna a Bíblia aberta, o Evangelho vivo. E é isso que Jesus quer. É essa nossa missão de quem está vivo neste exato momento e daqui a 50, 100 anos, quando vê esse vídeo. Essa é a nossa missão.
sermos homens e mulheres verdadeiramente de bem, porque daí nós também estamos edificando a igreja junto com Pedro, porque Pedro ele fez a primeira, e mais uma, mais outra, enquanto esteve vivo. Mas cabe a nós seguirmos essa obra. E aqui, como falei, não precisa ser erguer fisicamente, porque nem todos temos dinheiro, nem todos temos condições, e nem todos vemos de famílias que têm essas tradições. Mas, se nós não podemos levantar a igreja fisicamente, centro espírita, blá, blá, levantamos através da nossa vivência, da nossa vida. Façamos a nossa vida, a nossa jornada, a nossa história que estamos vivendo, relacionamentos, trabalho, tudo. Um exemplo vivo. Porque foi assim que Jesus fez. Se nós usarmos o conhecimento da psicologia, da psique humana, nós vamos ver que desde o nascimento de Jesus até seu último suspiro, materialmente entre nós, ou até espiritualmente mesmo, quando ele teve por último, depois da ressurreição, tudo que ele passou, nós seres humanos, passamos. Humilhações, intrigas, tudo que imaginar, rejeições, não aceitações, tudo que você acha que passa e passa na sua vida, que cada um passa alguma coisa, né? Cada caso é um caso. Nosso irmão passou. E por que Jesus permitiu passar isso? Para mostrar para nós se naquele tempo em que a atmosfera da Terra, o ambiente material mesmo, os seres humanos, os vivos, os encarnados naquele tempo, eram 200 vezes, 300 vezes mais cruéis, mais dominadores, mais sanguinários. Pois a estimativa de vida era 40 anos, gente. 40 anos. Já teria desencarnado já, porque 45 teria ido pro saco. E mesmo naquela atmosfera terrível, ele conseguiu mostrar para nós que sim, é possível. Então, a única coisa que diferenciou naquela época ele vivo entre nós, que fique bem claro, ele vive entre nós, que lógico que Jesus é... tanto é que ele é o governador da terra, ele cuida mesmo, né? Mas lá entre nós, mesma vivência, ele sentiu sede, sentiu fome, frio, calor, tudo, né? Se um bichinho picava, tudo que nós sentimos. Então, estando no nosso meio, ele não usou os poderes dele para se livrar dos intempéries que o nosso corpo necessita. E até do psicológico. Por que ele mostrou isso? Para mostrar que é possível. Aí vem nós, eu mesmo. E sempre reclamamos. O mundo está terrível. O mundo está cruel. O mundo tá quase impossível. Eu acho que não vale a pena ser uma pessoa boa. Não vale a pena ser honesto. Não vale a pena ser cristão. Não tem como conseguir, porque olha a atmosfera. Nós espíritas, entre nós conversamos, a gente já conversa mais filosoficamente, né? Olha a atmosfera, olha... para vocês entenderem quem não é espírita, imagine um dia nublado, que vai dar um temporal terrível, né? Então tem sol, aí de repente a nuvem escurece, é 3 horas da tarde, parece que é 6 horas da noite, né? Escurece, tudo fica nublado. Então quando a gente fala de atmosfera pesada, nós espírita, nós estamos falando isso. Invisível, mesmo em dia de sol, mas é porque
os pensamentos ruins, as maldades. Imagine 8 bilhões de pessoas pensando em maldade, pensando em traições, pensando em... Então, vira um psique, vira uma nuvem, uma escuridão, e isso afeta todo mundo, né? E aí nós reclamamos disso. Não tem como... Não tem, como é que eu vou ser uma pessoa boa? Com isso, tanta gente ruim aí. Como é que eu vou, né? Querer falar de Deus, de Jesus, com tanta gente ruim aí. Tá? A gente bota essa desculpa, né? Só que a gente tem que voltar para o que eu acabei de falar, há 1 minuto atrás. Jesus passou por tudo isso, sem necessidade, só para mostrar para nós que é possível. E aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquela criança, aquele idoso, aquela idosa, que entende lá no coração essa nuance, esse simples detalhe, que é possível, ainda que com sofrimento, ainda que tropeça, cai, levanta, cai, entende que realmente não tem nada de milagroso, nada de impossível, nadita de impossível. Basta querer entregar a sua vida para algum propósito voltado para Jesus, para Deus, porque nós sempre temos que ter em mente, ninguém está aqui a passeio como a maioria pensa. Ninguém aqui é turista, que está só de passagem, 100 anos aí, 95 anos, e tá bom, eu só conheci a Terra, eu vim só conhecer a Terra, ver como é que é Gaia, como é que é a humanidade. E não. Todos nós assinamos um contrato com Jesus. Por que vocês acham que vocês aí que estão vivas, nós, a nossa geração que estão vivos, enfrentamos a pandemia da Covid-19? Vocês acham que foi por acaso? Vocês acham que pegou todo mundo de surpresa? Não. Quando nós nos propomos a aceitar o convite de Jesus, todos que viram a pandemia Covid-19, e aí é desde as crianças até o que era idoso com 50 anos, 60, 70, 80, 90 anos de idade. E nós, todos, de todas as religiões, todos que estão vivos, estão encarnados, todos. Nós aceitamos esse convite de Jesus. Porque através desse chamado, porque essa pandemia foi um chamado, um sinal de alerta, foi para mostrar para o ser humano. Infelizmente, alguns entenderam, alguns refletiram, mas infelizmente voltaram para sua vida cotidiana, que era para nós ficar em casa, né? Ficar em casa e tal, não poder sair e tal, dar um freio e ver que tem muito mais coisa importante do que a materialidade. Que às vezes é muito mais importante um contato com o seu filho, com a sua filha, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua tia, com quem mora ali com você, do que só o trabalho, só a responsabilidade material, só o ganho financeiro. E nós, quando nós assinamos o contrato com Jesus, quando Jesus fez o convite, nós temos algo a mais ainda, que era para passar por isso, ter esse momento de reflexão, nesses 3, 4 anos que aconteceu, até não ter mais, né? E acessarmos o nosso psique íntimo e passar adiante para as novas gerações que nós tivemos uma oportunidade de
diminuir o ritmo, olharmos para o ser humano, olharmos para o crescimento moral, deixarmos seguir o crescimento material, espiritual, material, físico, sim, mas dar uma esfriadinha e seguir o crescimento moral, focar no moral. Porque essas são as últimas oportunidades. Acredite ou não. Mas são as últimas oportunidades, gente. As últimas oportunidades. Jesus, eu sempre vou repetir aqui porque é a pura verdade. Jesus já está fazendo a limpeza faz mais de 100 anos. E agora se intensificou. Se intensificou, gente. Por isso que está dando tanta tragédia, tantas mortes com mais incidência. Os maus estão indo embora, né? Estão morrendo, estão sendo abatidos. Porque Jesus já começou a limpeza há mais de 100 anos. E agora se intensificou mais. E se nós não voltarmos a analisarmos a vivência com Ele, daqui 50, 70, 80 anos, quando nós voltar, não sei se nós não vamos receber um aviso prévio dele aí que temos que nos retirar da Terra, porque a Terra está sendo preparada para uma nova fase. Ela está passando de provas e expiações, onde tem muita dor, muito sofrimento, muita gente maldosa que passa a perna e cresce em cima dos outros, né? Para um mundo de regeneração. Ainda vai ter um pouquinho de mal? Vai. Mas ele não vai ser em larga escala como é hoje. Os bons é que vão tomar conta. O mal ainda vai estar ali fazendo, mas não vai ter esse alarde que tem hoje, né? Hoje é eles que mandam, hoje é eles que... Não adianta. Nós temos que ficar quietos, temos que ficar em silêncio, mas não adianta. É eles que mandam, é eles que... O sistema favorece eles. Só que no mundo de regeneração, que Jesus está preparando, já preparou, né? Essa preparação é desde quando ele veio, gente. Desde quando ele veio. E agora está no seu ápice final. E a chamada está sendo feita para todas as religiões estão tendo essa chamada. Do jeitinho deles. Mas quem observar vai ver que uma liga na outra, porque é uma chamada espiritual para o mundo inteiro. Que são as últimas oportunidades. Por que nós que ficamos vivos, escapamos da pandemia, né? Ficamos vivos, né? Escapamos. Deus deu oportunidade. Jesus está dando oportunidade. Aí se nós não mudarmos, aí é o livre-arbítrio. E eu estou tentando. Ainda tem muito ainda, né? Mas quem sabe consigo um perdão ali, uma nova chance. Então, pense bem. Vamos edificar a igreja de Pedro. Vamos ser rocha. Ser rocha é ter confiança. Confiar em Jesus, mesmo que não veja Ele, mesmo que não sinta Ele, mesmo que esteja dando tudo errado na sua vida, mesmo que haja muitas traições, haja desespero, te expulse, te faça horrível, quase te mate. Mas você mostra que você é uma pedra, como ele falou para o Simão, quando você mostra que mesmo não conhecendo Jesus, porque parece que não conhece, porque dá tudo errado, as pessoas te humilham, as pessoas te expulsam, as pessoas fazem horrores e falam mal, tudo, mas você continua ali. Porque no momento que Jesus percebe que você é que nem Simão Pedro, que mesmo com tudo dizendo que talvez ele não exista, mas você sabe que ele existe, ele te transforma num templo religioso, ele te traz luz, ele te eleva. E aí, quem sabe, a gente consegue a passagenzinha para voltar aqui para um mundinho melhor, né? Que as nossas crianças estão preparando, os nossos adolescentes, os nossos jovens, porque nós só resta, né, corrigir os erros, as falhas desta encarnação mesmo e torcer. Torcer na audiência religiosa lá, espiritual lá, e o homem tem a piedade. Agora, as novas gerações, sim, esses estão preparando. Esses estão
vão vivenciar quando eles tiver 30, 40, 50 anos, muita coisa melhor do que nós estamos vivenciando. Mas já está melhor, já está muito melhor. Bom, vamos dar por encerrado o nosso estudo. Agradecemos aos irmãos e irmãs do Pai. Mais uma vez deixando a mensagem especial para vocês. Muito obrigado, de coração, pelos compartilhamentos, por colocarem no feed de vocês. Obrigado por as mensagens lindas, maravilhosas que vocês deixam. É eu que curto, eu faço questão de eu curtir. Quando diz o autor curtiu, pode ter certeza que fui eu. Não foi filho, não foi prima, não foi primo, não foi amiga, não foi amigo. É eu. Só eu toco no meu celular, porque para mim é emocionante abrir e ver ali aquele monte de mensagem em todos os vídeos, de muita harmonia, muita paz, desejando. Porque tudo que vocês escrevem, gente, tudo que vocês desejam para o outro, nós desejamos para o outro, é um bumerangue. Ele vai e volta. Então, toda vez que vocês digitam, seja para mim, seja qualquer pessoa, coisas boas, né? Que Deus te abençoe, continue assim, não sei o que, e coraçãozinho, emojó e tal. Vocês estão mandando para Deus, eu estou mandando para mim, para qualquer pessoa que vocês gostam, que vocês admiram, que vocês amam e tal, que vocês respeitam. E está voltando para vocês. Vocês podem não sentir na hora, vocês podem não sentir. Mas no momento certo, voltem triplas bênçãos. E aí é tudo, é saúde, é financeiro, é paz, harmonia. Porque só estar em paz, só estar em harmonia e estar com saúde é a melhor riqueza que nós podemos ter. Então, muito obrigado a todos. Vamos fazer nossa prece de encerramento, já deu 1 hora. E é sempre aconselhado não passar muito disso, né? Para não ficar cansativo para os irmãos, para as irmãs. E nossos irmãos têm compromisso, né? Não é deitado em berço esplêndido como a gente imagina. Deus, nosso Pai amado, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos, seja virtualmente, nas redes sociais, ou pessoalmente, para quem está com seu familiar, com seus filhos, com a pessoa que ama, ou colegas de trabalho. Porque nós sabemos que muitos nos assistem, participam em ambientes públicos. Ficamos muito gratos. Agradecemos, Pai, pela oportunidade, pela leitura maravilhosa. Agradecemos, Jesus, por nos inspirar, nos intuir e por mandar enviar nossos anjos de guarda, mentores, mentoras de todos esses irmãos, de toda essa família estelar que aqui estão conosco para nos ampliar, nos ajudar a espalhar o Evangelho, a espalhar essa luz, sermos luz, porque a nossa missão como seres humanos encarnados aqui é sermos luz, é levarmos o Evangelho em nossas vidas, através das nossas vivências, para o mundo ou para as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, nossos mentores, mentoras, amigos, amigas, chamados amigavelmente de luz. Com o Pai Nosso, damos por encerrado o nosso Evangelho desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja e assim será. Amém, amém e amém. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.